Bom, pessoal, o nosso assunto aqui de química vai ser massa molecular. O que é a massa molecular? A massa molecular corresponde à massa de uma molécula constituída de átomos. Por exemplo, se eu tenho a molécula de água, H2O, significa que aí possui 3 átomos. Por que 3 átomos? O hidrogênio, no pezinho dele, tem o número 2. Então significa que eu tenho 2 hidrogênio. 2H. Para um oxigênio. Então, aqui eu tenho apenas um oxigênio, certo? Quando não vem nada no pezinho, significa uma letra O, uma letra O, certo? Então, vamos supor que na tabela periódica, o meu hidrogênio pesa 1, unidade de massa atômica. Ele pesa mesmo na tabela periódica. E o meu oxigênio, ele pesa 16U, unidade de massa atômica. Perfeito? Para mim fazer esse cálculo da massa molecular, o que eu falei? A massa molecular seria a soma das massas dos átomos que compõem a molécula. Então, se a minha molécula de água é H2O, então significa que eu tenho vai ser a minha somatória das dos átomos que compõem essa molécula. Tipo assim, o meu hidrogênio, ele pesa 1, unidade de massa atômica. Então, 1 vezes esse 2 aqui. Por que eu estou multiplicando por 2? Porque assim, se um hidrogênio vale 1, 2 hidrogênios vai valer quanto? Vai valer 2. 2. Certo? Então, 2, 2. Tá? O oxigênio, na tabela periódica, ele pesa 16 unidades de massa atômica. Aqui na minha molécula tem apenas um oxigênio. Então, eu vou fazer 16 vezes 1. Matemática pura. Então, essa matemática aqui é só fazer o cálculo. 2 vezes 1 dá 2. 16 vezes 1 dá 16. Agora eu vou fazer o quê? Uma adição. Eu vou somar os dois. 16 mais 2 vai dar 18U, unidade de massa atômica. Esse 18 é a minha massa molecular da água. Para uma molécula de água. Vamos supor que eu tenho 2 aqui na frente do H2O. Significa 2 moléculas de água. Então, se uma molécula vale 18, 2 vai valer quanto? Aí multiplicava aqui, 18 vezes 2 vai dar 36U. Isso seria minha massa molecular da água. Eu tenho uma questão aqui de concentração comum, né? Aquela concentração de mol por litro, aliás, né? De molaridade, antigamente chamava de molaridade, de química, né? Então, a questão fala o seguinte, calcule a concentração em mol por litro. Então, ele quer saber a concentração em mol por litro. Ele quer saber a letra C. Pode ser a letra C ou pode ser a letra M, né? Antigamente era a letra M, vamos usar a letra C que combina com concentração. Aí, continuando lendo o problema, calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo 18 gramas de glicose. Então, esse 18 gramas seria a minha massa, 18 gramas, certo? Ele fala aqui de glicose, né? E se você continuar lendo, suficiente, em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Então, quando fala 1 litro, já é o meu volume, 1 litro. Certo? Qual que é a fórmula da concentração? É concentração, que é igual ao número de mol dividido pelo volume dado em litro. Eu não tenho esse número de mol. Como é que eu acho esse número de mol? Pela essa fórmula, número de mol, que é igual a massa, dividido pela massa molar. E essa massa molar foi dada aí no problema que está entre parênteses, dado massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Então, a minha massa molar é 180 gramas por mol. Olha lá. Então, para mim achar o número de mol, eu tenho que ter a massa molar, que já está aqui, a minha massa de solução, que já está aqui. Então, eu vou fazer 18 gramas dividido pela massa molar, que é 180 gramas por mol. Primeiro passo, nessa divisão, eu já vou cortar grama com grama. Vai sobrar só o mol. O mol é a unidade de medida do N.
que é o número de mol. Então, ó, 18 dividido por 180 vai dar quanto? Aí você vem aqui, ó, lembrando da matemática, ó, 18 dividido por 180. Eu não consigo dividir um número menor pelo número maior. O que eu faço? Coloco um zero aqui e um zero e a vírgula. Ó, 180 dividido por 180 vai dar quanto? Vai dar 1. 1 vezes 180 dá 180. Olha lá. Então, o meu número de mol vai ser 0,1 mol. Olha lá. Eu achei quem? A letra N. Agora eu vou partir para cá. Vou jogar na minha fórmula porque eu quero calcular quem? A concentração, ou seja, a molaridade. Tá? Então vamos lá. Ó. Vou substituir aqui. Ó. O número de mol que eu achei, 0,1 mol, dividido pelo meu volume. O que é meu volume? 1 litro. Então vou colocar 1 litro. Certo? Ó. Não tem como fazer conta aí, ó, porque qualquer número dividido por 1 vai dar ele mesmo. Então, minha concentração vai ser igual a 0,1. Ó. Agora, atenção aí, ó. Qual vai ser minha unidade de medida da concentração, da minha molaridade? Mol por litro. Ó, mol barra litro. Essa barra aqui é minha divisão. Então, tá aqui, ó, mol por litro. Vocês podem encontrar também aqui, ó, concentração que é igual a 0,1 mol e colocar vezes o L e um traço em cima, que é o sinal de menos, certo? Então, os dois está correto. Esse o 2, ele fala assim, ó, no preparo de uma solução aquosa. Quando fala essa palavra aquosa, significa líquida, tá? Aquosa é líquido. Foi usado 0,4 gramas de cloreto de sódio. Então, ó, esse 0,4 significa a minha massa, 0,4 grama de cloreto de sódio. Quem que é esse cloreto de sódio? É o NaCl, que é o nosso sal de cozinha, nosso sal, ó. O nosso sal da cozinha que a gente usa, é o nosso cloreto de sódio, certo? Continuando lendo aí, ó, como soluto, né? Ele é o soluto, ou seja, ele vai ser dissolvido. Sabendo que a concentração da solução resultante é de 0,05 mol por litro. Então, minha concentração, 0,05 mol barra litro. Certo? Ó, ele pergunta o seguinte, ó, determine o volume final. Então, ele quer saber a letra V, o volume final. Então, a minha fórmula da concentração é essa aqui, ó. Concentração aqui é igual a N. O que é o N? Número de mol. Dividido pelo volume dado em litro. Então, sempre que eu for achar o volume, ou se for calcular a concentração, o meu volume tem que ser em litro. Mas, ó, eu tenho a concentração, tá 0,05 mol por litro, mas eu não tenho a letra N. O que eu vou fazer? Aí eu vou lá calcular a letra N de novo. Como é que eu calculo a letra N? Vai ser a massa, ó, letra N, vai ser a minha massa da solução do cloreto de sódio dividido pela massa molar do cloreto de sódio. Como é que eu calculo essa massa molar do cloreto de sódio? Se você ver aí, ó, o cloreto de sódio, ele é o Na e o Cl. Tá aqui, ó. O meu Na, na tabela periódica, ele pesa 35,5 unidade de massa molar. O meu cloreto aqui, ó, o cloro, perdão, eu inverti aqui tudinho, ó. O meu cloro ele pesa 35,5 e o meu sódio, agora sim, é 23. Se eu somar os dois, eu vou achar 58,5. Essa já é minha massa molar, que é esse cara aqui embaixo. Então eu vou fazer, para achar o N vai ser a massa, que é 0,4 dividido por quanto? 58,5. Olha lá, certo? Não é fácil? Aí, ó. Aí eu vou achar o quê? Vou achar isso aqui, ó. Vai dar aproximadamente 7. Vamos para o exemplo 3. Eu vou ler aqui rapidinho e vocês acompanham aí. Ó, o exemplo 3 fala o seguinte, ó. O metal mercúrio, esse Hg,
é tóxico, pode ser absorvido via gastrointestinal, ou seja, o cara pode comer ou tomar alguma comida que tem esse metal, certo? Pelos animais. E sua excreção é lenta, então ele sai lentamente. A análise da água de um rio contaminado revelou uma concentração de 5,0. Então eu já tenho a minha concentração aí, ó. A concentração é de 5,0 vezes 10 elevado a menos 5 molaridade. É a minha concentração. Não se preocupe que eu vou explicar como é que transforma esse número que é exponencial em número decimal, beleza? Vamos continuar aí, ó. De mercúrio, né? Qual é a massa aproximada em miligrama? Então aqui ele quer saber a massa em miligramas desse metal. Continuando. De mercúrio que foi ingerida por um garimpeiro que bebeu um copo contendo 250 ml dessa água. Então, ó, o meu volume é 250 ml, certo? Aí, entre parênteses, eu vou ter a minha massa molecular do mercúrio. Então, a minha massa molecular nada mais é do que 200 grama por mol. Tá aí. Bom, já tenho todos os dados. Faltou quem? Esse carinha aqui, ó. Número de mol, como de sempre. Mas, ó, esse problema, esse terceiro problema, aparentemente ele parece ser difícil, mas não é. Então, ó, vamos colocar aqui a fórmula da concentração. Concentração que é igual ao número de mol dividido pelo volume por litro. Mas quem que é esse número de mol aí, ó? Esse número de mol nada mais é do que a massa dividido pela massa molar, não é? Número de mol, ó. Número de mol, ó, número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. Então eu posso pegar esse N se substituir por esse carinha aqui, ó. Então aqui eu vou colocar no lugar da letra N, aí dividido pelo V dado em litro. Olha lá, parece estranho, né? Vamos arrumar essa conta aqui, ó. Concentração é igual a massa da minha solução que eu quero achar, dividido pela massa molecular vezes quem? O V dado em litro. Pronto, arrumei. Certo? Porque aqui cai na matemática. Ó, aqui eu tenho divisão de frações. Então, ó, eu tenho M dividido pela massa molar, pelo M. E dividido pelo V. Então, ó, conserva a primeira e multiplica pelo invés da segunda. Aqui embaixo do V eu tenho 1. Então, se eu passar o 1 para cima e o V para baixo, ó, M vezes 1 vai dar M dividido, M vezes V dá M vezes V. Olha lá. Certo? A partir daí, já posso jogar jogar todos os dados. Detalhe, ó, aqui o volume está em 250 ml. A concentração só pode ser aplicada em litros. Como é que eu passo isso aqui? É só pegar e fazer uma divisão. Então tem que dividir isso aqui por 1000. Eu dividindo por 1000 vai dar 0,25. Então, ó, a minha concentração é esse carinha aqui, que eu vou arrumar aqui, ó, 0,0005. Vou explicar rapidinho isso depois. Igual a minha massa que eu quero achar, dividido pela minha massa molar, que é 200, vezes meu volume, que é 250, dividido por 100, por 1000, vai dar 0,25 litros. Agora vou arrumar isso aqui, ó. Vou pegar a massa, que é igual isso aqui, vou multiplicar com o que está aqui, ó, 0,00005 vezes 200 vezes 0,25. Matemática agora, né? Agora é só fazer a multiplicação. Pode usar a calculadora aí, ó. Se eu multiplicar tudo, eu vou achar, ó, zero, a massa vai ser 0,0025 gramas. Certo?
Essa é a minha massa. Só que eu quero em miligramas. Como é que eu faço isso? Aí vem aquela regrinha. A regrinha básica. Regra de 3. Ó, 1 grama, ele é igual a 1000 miligramas. Então, 0,0025 gramas vai ser igual a quanto? A X. Então, eu vou pegar esse e fazer essa multiplicação aqui, ó. 1 vezes X vai dar 1X. 0,0025 vezes 1000, ó, uma multiplicação. Eu vou achar 2,5 miligramas. Essa vai ser a minha massa. 2,5 miligramas. Certo? Beleza. Isso, né? O exercício número 5. Ele fala o seguinte, ó. Uma cozinheira bem informada sobre o que a água contendo o sal de cozinha dissolvida ferve a uma temperatura mais elevada que a água pura. E que isso pode ser vantajoso em certas preparações. Essa cozinheira colocou 117 gramas de NaCl. Então, ó, já é minha massa. Minha massa, 117 gramas de NaCl. O meu sal de cozinha. Certo? Em uma panela grande. Assinale a alternativa que indica corretamente o volume necessário de água para a cozinheira preparar uma solução de 0,25 mol por litro. Esse 0,25 é minha concentração, 0,25 mol barra litro, certo? De cloreto de sódio, o sal de cozinha, beleza? Então ele quer saber quem aí? O volume da solução. Ele quer saber esse volume. Ó, já tenho todos os dados, certo? E aí fala o seguinte, ó, como é o cloreto de sódio, o NaCl, então a minha massa molar, eu calculei, acho que foi no segundo ou primeiro exemplo, não estou lembrado. Então, ele deu quanto? Ó, o Na, vou colocar aqui de novo, o Na, ele pesa 23, o Na pesa 23. O Cl pesa 58, 35, ó, 35,5. Somando isso aqui, vai dar 58,5. Já é minha massa molar. Ó, pronto. Qual vai ser a minha fórmula da molaridade, da concentração? Concentração é igual ao número de mol dividido pelo volume dado em litro. Sempre tem que ser dado em litro, esse cara aí não pode esquecer. Ó, a minha concentração está aqui, ó, 0,25 mol por litro. E o meu número de mol? Eu posso achar ele. Como é que eu acho? Aqui, ó, número de mol que é igual a massa dividido pela minha massa molar. Vamos fazer passo a passo? Ó, número de mol vai ser igual a minha massa 117 dividido pela minha massa molar, que é 58,5. Número de mol vai ser quanto? Essa divisão. Vamos usar a calculadora aí, pessoal. Ó, ajuda aí. Então eu vou ter 117 dividido por 58,5. Ó, vai dar 2. Então, ó, aqui vai dar 2 mol. Interessante, né? Deu 2 mol. Bom, se deu, o cálculo tá certo. Vamos lá, então. Jogar na fórmula agora da concentração para a gente achar esse volume. Então, minha concentração está aqui, ó, 0,25 mol. Igual, qual vai ser o número de mol? 2. Dividido pelo volume. Isso aqui é uma regra de 3. Eu posso colocar um aqui embaixo e multiplicar em cruz. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então vai ficar assim, ó. Ó, V, 0,25 vezes V, 0,25 vezes V igual, 2 vezes 1, 2. O 0,25 está multiplicando, V, quando passar para lá, ele vai dividir. Então, vou isolar aqui, ó, como se fosse o X da questão, só que aqui é química. Vou colocar o V, que é o volume. Volume é igual a 2, dividido por quem? Por esse cara aqui, ó, 0,25. É matemática pura. Então, vamos lá. O volume vai ser igual, aí você vai na calculadora lá, ó. Você coloca 2
dividido por 0,25. Ó, deu isso aqui, ó. 0,08 litros. Ó, meu volume aí. Então vou usar isso aí